Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Tudo bem com vocês? Nós estamos com o professor Aldemiro Dantas, ele está falando do Amazonas e nós vamos tratar do tema: o uso da tecnologia e a polêmica na legislação do trabalhista. Nós temos algumas perguntas, das quais nós vamos fazer para o professor. Tudo bem, professor Aldemiro? Tudo bem. Olá, amigo, é um prazer estar aqui mais uma vez com o amigo da Atualidade do Direito. É sempre um prazer. Muito obrigado, professor. E vamos às perguntas. Professor, na sua opinião, o que muda com a nova redação que foi dada ao artigo 6º da CLT? Olha, na minha opinião, na verdade, nada. Apenas ficou um pouco mais claro o que a lei já dizia antes. Porque, se você observar, na redação antiga do artigo 6º, já mencionava que não há diferença entre o trabalho prestado no estabelecimento do empregador ou no domicílio do empregado, né? Apenas foi acrescentada a expressão trabalho realizado à distância. Na verdade, o trabalho no domicílio do empregado já era um trabalho à distância. Agora, nós somos um país de jurista que gostam de ver tudo bem claro, tudo esclarecido. Então, nesse aspecto, facilita para mostrar o seguinte: não há diferença quanto aos direitos trabalhistas se o empregado trabalha lá na sede da empresa ou se ele trabalha na casa dele na frente de um computador. Nesse aspecto que eu menciono, é que não mudou nada. A lei apenas esclarece o que já havia, mas é bom, claro, porque afasta qualquer dúvida, deixa mais clara qual é a situação jurídica. E, professor, a nova redação do artigo menciona que não há distinção em virtude do local de trabalho, mas desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Quais seriam esses pressupostos, professor? E como se poderia aferi-los em um trabalho prestado em outra cidade, longe da sede da empresa, por exemplo? Veja só. Nós vamos encontrar os pressupostos que vão marcar, que vão caracterizar a relação de emprego nos artigos 2º e 3º da CLT, que são, em resumo, o seguinte: tem que haver uma prestação de serviços com pessoalidade, quer dizer, o empregado é aquele que não pode se fazer substituir por outro, ele mesmo, a pessoa dele tem que prestar esse serviço, de modo não eventual, não é algo feito uma vez na vida, é de modo não eventual, geralmente significa contínuo, não é exatamente, mas é quase que isso aí. Com subordinação e em troca de um salário. Qual é o grande problema nessa questão do trabalho prestado lá na casa do empregado ou em outra cidade? É a subordinação, porque o empregado está longe do seu chefe, longe do empregador. Como é que se vai verificar isso aí? Aí vem o parágrafo único desse artigo 6º, na nova redação que foi agora trazida. Na verdade, essa subordinação, ela não exige a presença física, não precisa haver contato presencial entre empregado e empregador. Na realidade, com a tecnologia avançada como temos hoje, o controle do empregado, que vai se traduzir na subordinação, pode ser feito pela informática, por exemplo, por um relatório que acompanhe no computador o que ele vinha fazendo. O empregado trabalha em casa atendendo a cliente, a empresa controla no computador, ele atende online, por exemplo, a empresa controla tudo que ele faz, o atendimento que ele deu com o cliente, como foi que ele atendeu, se ele estava online, se não estava, ou por telefone, né? Tanto serviço hoje pode ser feito por smartphone, passando dados por telefone, quer dizer, o fato do empregado estar longe fisicamente não afasta a possibilidade de contato direto e imediato que vai implicar na subordinação. Então, os pressupostos do contrato de trabalho são os mesmos que sempre foram, que estão no artigo 2º e no artigo 3º da CLT. Apenas o modo de como eles se concretizam, principalmente essa subordinação do empregado, é que muda um pouquinho pelas possibilidades que a tecnologia da comunicação hoje nos oferece. Quer dizer, o empregado pode ser controlado, pode estar subordinado, mesmo trabalhando a milhares de quilômetros de distância. Ok, professor, ok. E, professor, a grande discussão que tem sido travada nos meios jurídicos é sobre uma possível alteração da súmula 428 do TST, segundo a qual o simples fornecimento do BIP ou celular por si só não caracteriza o sobreaviso.
Qual a sua opinião sobre o tema, professor Aldemiro? Eu penso que não há necessidade de alteração dessa súmula 428. E explico por quê. O que a súmula diz é: o simples fato do empregador fornecer para o empregado um BIP, hoje já quase fora de uso, ou um telefone celular que permita, em caso de necessidade, um contato imediato, isso por si só não é sobreaviso. Porque, veja só, o sobreaviso está definido na CLT no artigo 244, parágrafo 2º. E significa um tempo em que o empregado fica em sua casa ou no lugar previamente estabelecido, esperando pela possibilidade de ser chamado pelo empregador, né? Por exemplo, o artigo 244 trata de quem trabalha, de ferroviários, quem trabalha em vias férreas. Houve uma emergência qualquer, esse empregado está em casa, onde ele pode ser rapidamente localizado e ser chamado para trabalhar. As equipes que prestam serviço de fornecimento de energia elétrica, empresa de energia elétrica, também costuma haver equipe de sobreaviso. Numa emergência, chama esse pessoal que está em casa e vem para ser chamado. Mas veja só, o sobreaviso, o período de sobreaviso é pago ao empregado. Tá? Ele recebe 1/3 do valor da hora normal. E por que ele recebe esse valor? Porque ele sofre restrição na sua locomoção. Ele não pode sair de casa. Então, o que essa súmula quer dizer é: o simples fato do empregador fornecer um telefone celular para o empregado não significa que ele está de sobreaviso ou que ele está em hora extra. Agora, se além de receber o celular, esse empregado sofre restrição na sua liberdade de locomoção, aí é diferente. Ele não pode sair de casa, ele não pode se afastar mais do que 10 minutos de casa, aí ele terá sobreaviso. Ou o empregado usa esse aparelho, esse telefone celular, para atender cliente, para prestar informações, para mandar relatórios, ter um smartphone, aí é diferente. Aí ele está trabalhando, vai ter hora extra. Mas o que me parece é que a súmula 428, na sua atual redação, já contempla, já permite enquadrar essas hipóteses. E eu termino essa resposta com um exemplo que eu vi em um caso concreto. Uma determinada empresa forneceu para cerca de 50 empregados, ou até um pouco mais do que isso, forneceu um aparelho celular para cada um. Agora, o empregado poderia viajar, poderia sair de casa, o empregado tinha plena liberdade de locomoção, tá? Por que a empresa fornecia o aparelho? Porque se ela precisasse, numa emergência, ela tentava ligar até localizar 1, 2, quando ela precisava, que estivessem presentes. Mas quer dizer, o empregado, a empresa contava o seguinte: nunca todos os 50 ou 60 empregados iriam se ausentar de uma vez. Sempre haveria alguém que atendesse. Mas quer dizer, quem recebia o celular tinha liberdade plena para se locomover. Não há por que entender que isso é sobreaviso. Não há por que isso é hora extra. O empregado pode ir para onde ele quiser. Ele não tem restrição alguma. Agora, se ele for chamado para trabalhar, aí claro, ele vai receber hora extra. Eu penso que essa ideia que está na súmula 428, ela é perfeitamente adequada, ela permite encaixar essa nova redação do artigo 6º. Apenas deixou um pouco mais clara a hipótese. Basicamente era isso. Ok, professor Aldemiro Dantas, nós aqui do Atualidades agradecemos a participação do professor. Eu é que agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui com os amigos. Até mais. Até mais.